Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do Condomínio ao Pé da Letra. Hoje realmente será ao pé da letra, porque nós estamos recebendo aqui mais uma vez a CEO da empresa Precisa Prime de Caruaru, né, e da região, Ana Paula. Ana Paula que irá tratar sobre um tema que eu acho muito importante, Anderson, que é transparência e gestão, né? Principalmente em relação à prestação de contas dos condomínios. São muitas histórias que se contam, muitas crenças criadas, enfim, a gente vai aqui debruçar nesse assunto que eu considero o mais importante para uma gestão transparente. Por quê? Não será apenas a honestidade de quem está gestando, mas é uma obrigação. Está no Código Civil, precisa cumprir algumas regrinhas e a gente vai descobrir aqui no Condomínio ao Pé da Letra. Para que esse programa aconteça, eu tenho sempre aqui meu parceiro Anderson Lins do meu lado, é quem produz esse momento e a gente aqui conduzindo com convidado sempre muito especial. Gente, como eu disse, vamos lá, vamos seguir a nossa pauta. Anderson, dê as boas-vindas também aí ao nosso programa. Feliz demais, né? Chegamos no 6º episódio desse projeto que iniciou no início desse ano, 2024, e tende a crescer aí sempre. Feliz por estar mais uma vez participando do podcast com a Ana Paula, ao seu lado também, que sempre nos apresenta muito bem aí, nos representa muito bem. Então, mais um podcast com conteúdo aí de qualidade para os nossos telespectadores. Ana Paula, tua presença remete a conteúdo de qualidade. A gente fica muito alegre por isso. O que é que você tem para nos presentear hoje durante o nosso podcast? Mais uma vez eu quero agradecer, né? Para mim é sempre um prazer estar aqui compartilhando o conhecimento, aprendendo também, né? Junto com vocês, porque além de seguir as normas do condomínio, do Código Civil, a gente no dia a dia vai aprendendo a gerir o dia a dia do condomínio, porque as nuances do condomínio, ela passa pelo Código Civil, convenção, regimento interno, mas tem rotinas também, né, que nos ajuda e nos ensina todos os dias, porque cada condomínio ela tem sua característica e isso faz com que a gente aprenda algo novo todos os dias. Então é sempre um prazer estar aqui também aprendendo e compartilhando conhecimento com todos. E nossa rotina em relação a sempre mais um episódio, a gente precisa dos parceiros. E um dos principais parceiros é justamente você, Ana Paula, através aqui da Precisa Prime, nosso amigo João Andrade, que está lá na capital, e você cuidando aqui no interior. Gente, Precisa Prime há mais de 20 anos no mercado, atuando como administração de condomínio, grande parceira nossa, do nosso podcast Condomínio ao Pé da Letra. Também temos a grande parceria da LAR Síndicos Profissionais, aqui representado por Lindomar e Anderson. Não é? Você que quer uma consultoria, uma assessoria, orientação sobre conduzir o seu condomínio, seja síndico orgânico ou profissional, conta conosco, estamos à inteira disposição. Também, Anderson, fala um pouquinho do restante dos patrocinadores. O que é que tão bem faz a Magno Motor? Magno Motor, a solução completa aí para manutenção de bombas de recalque. Atende diversos segmentos, não só o setor condominial, mas também doméstico, né? Doméstico, empresariais, residencial. Oferece serviço de alta qualidade para garantir o perfeito funcionamento aí dos seus equipamentos e evitar a surpresa de falta d'água na sua empresa. Real Caruaru conta com o fornecimento de produtos de limpeza, diversos segmentos também, seja residencial, seja empresarial, condominial também. Então é só ligar lá, entrar em contato para falar com o pessoal lá da Real Caruaru, que você vai ser muito bem atendido. Fala um pouquinho sobre máxima proteção eletrônica, nosso amigo Niedson. A máxima proteção atende aí os condomínios no setor de segurança eletrônica. Tem aí soluções para controle de acesso, câmeras, monitoramento. Então você aí que precisa proteger, né, sua empresa, sua casa, sua residência, é só entrar em contato com a Máxima, e aí ela vai lhe atender perfeitamente. Então, além dos patrocinadores que investem no nosso programa e acreditam no sucesso do Condomínio ao Pé da Letra, nós precisamos, Paula, de uma grande audiência. Quanto mais gente compartilhando nossos vídeos, curtindo, né, se inscrevendo lá no sininho,
a gente agradece bastante, porque a nossa intenção aqui é levar a informação que muitas vezes fica distante, principalmente para os síndicos orgânicos. E esse programa não é só para síndicos, para quem atua na gestão condominial, mas também para quem reside nos condomínios, sejam de forma vertical ou horizontal, porque condomínio não é mais tendência, hoje é uma realidade. As pessoas se organizam em grupos e precisam conviver em sociedade. Para isso, a gente precisa seguir algumas regrinhas, não só de comportamentos, mas de seguir códigos, seguir convenções, seguir regimento interno. E entre todas essas regrinhas tem esse tema que nós abrimos hoje o episódio, que é transparência, gestão em condomínio e prestação de conta. Ana Paula, eu queria começar com uma pergunta bem contraditória. Ao invés de perguntar como deve ser feita uma boa prestação de conta, Anderson, eu vou perguntar a Ana Paula o que não deve ser feito numa prestação de conta. Bom, o que não deve ser feito é a omissão, né? Em primeiro lugar, é a omissão de documentos e dados que possam omitir para que uma prestação de contas ela seja bem feita. Porque a prestação de contas nada mais é do que você reunir documentos onde constam receita, despesa do condomínio, e a gente faz uma pasta normalmente, não só a Precisa, mas qualquer uma outra administradora. E também, tudo que é feito nessa pasta, ela também vem de forma resumida no boleto. Então, para que isso aconteça de forma transparente e robusta, é necessário que todos os documentos sejam apresentados. Quais são os documentos? São notas fiscais, cópias de contratos, recibos de pagamento, relatório de inadimplência, relatório de contas recebidas pelo próprio banco, que é o extrato bancário, a francesinha, que é um documento que a gente emite diariamente, que é o retorno do banco. Então, todos esses documentos, eles precisam estar dentro dessa pasta para tornar a prestação de contas robusta e transparente. Ótimo, muito bem, Anderson. Lembrando que você está aberto aí para perguntas e questionamentos também, junto à Ana Paula. Perfeitamente. Além de você, pela bagagem que você tem já ao longo, perto aí de 20 anos no mercado, também conhece um pouquinho. Sim. Me fala um pouquinho da lei, do Código Civil, artigo 1348. O que diz esse código, o que diz essa lei no Código Civil sobre o tema de hoje? O artigo 1348, né, da Lei 10.406, ela trata da obrigatoriedade do síndico anualmente prestar contas. Né? Ele tem a gestão de 12 meses. Dentro dessa gestão, ele tem que prestar conta de tudo que ele fez, né, nos meses em que foi a sua gestão. Tá? Então, ele, de fato, pelo Código Civil, é obrigado a prestar contas de tudo que ele comprou, né, de tudo que ele fez de serviços, de toda a contratação que ele efetivou durante esse ano, para os condôminos estarem cientes do que foi feito, do que saiu, do que entrou. Então, de fato, o Código Civil trata da obrigatoriedade, né, esse artigo 1348. Anderson falou prestação de conta, Ana Paula, anual, mas a gente percebe que a prestação de conta ela não é apenas anual. E você deu alguns insights aí de estrutura que a administradora tem para prestar conta, alimentando o condomínio, não diariamente, mas mensalmente, bimestral ou trimestral, enfim. Quais são os recursos que uma boa administradora utiliza para já ir prestando conta até o momento da Assembleia? Para que isso aconteça, mensalmente, né, junto com o boleto, o condômino ele recebe um relatório sintético no próprio boleto do condomínio, onde lá informa quais foram as receitas do condomínio, a soma dessas receitas, a despesa e o saldo bancário da conta do condomínio. Então, a movimentação de forma sintética ela acontece mensalmente no boleto do condomínio. Esse é um formato de prestação de contas. Mas a prestação de contas, como foi falado por Anderson, através do Código Civil, é quando você faz uma prestação de contas em assembleia. Então, o Código Civil, ele obriga que seja feito em assembleia. E aí vocês podem me perguntar, e qual é o momento que essa reunião pode acontecer ou ela deve acontecer? O momento, ele é recomendado na convenção do condomínio. Então, tem convenção do condomínio que ela pede que essa prestação de contas ela seja realizada no primeiro mês do ano seguinte. Então, ou seja, no mês de janeiro.
tem convenções que ela determina que pode ser até o 3º mês do ano subsequente. Então, a gente observa que tem o Código Civil, como o Anderson falou, que faz a recomendação e a obrigatoriedade dessa prestação de contas, e temos a convenção recomendando qual é o tempo que ela deve acontecer. Quando a gente vai pela recomendação da convenção, ela acontece numa assembleia ordinária, ela não deve ser numa assembleia extraordinária, exceto que tenha acontecido alguma impossibilidade de ocorrer, mas normalmente é na assembleia ordinária que deve ser prestado conta. Então, se marca através de um edital de convocação e nela é exposto, né, através de data show ou qualquer equipamento que o condomínio disponha, as despesas e receitas mensais até o mês de dezembro, ou seja, de janeiro a dezembro do ano anterior. A gente apresenta todo o fluxo de caixa, que são receita, despesa. As receitas envolvem receitas ordinárias, que são as taxas de condomínio, receitas extraordinárias. Existe condomínio, como aqui, por exemplo, na região de Caruaru, como a gente tem a questão de rateio por carro-pipa e muitas vezes não tem só apenas da Compes, então também é cobrado na taxa de condomínio. Então, isso também é uma receita que ela preenche o requisito de apresentação. Então, todas as receitas que o condomínio recebe, que seria de consumos, receita de aluguel de espaço, quando convém, o regimento interno, que às vezes tem condomínio que ele cobra uma taxa por reserva de salão de festa, então a gente engloba todas as receitas e depois engloba todas as despesas que aconteceu naquele período. E se durante o ano ocorreu alguma arrecadação por deliberação de uma assembleia que ocasionou uma receita extraordinária, ela também deve compor a prestação de contas. Entenda que a gente tem um fluxo de caixa ordinário, a gente tendo o condomínio um fluxo de caixa extraordinário, todos eles devem passar por uma prestação de contas. E é importante, dentro dessa prestação de contas, que o Conselho Fiscal esteja acompanhando esse fluxo de prestação mensalmente. Por quê? Porque o Conselho Fiscal é o órgão que faz a fiscalização do que o síndico gastou, né, durante a sua gestão, e é ele que referenda numa assembleia ordinária sobre a aprovação ou a aprovação com ressalva ou a não aprovação dessa prestação de contas. Então, embora o síndico faça essa gestão, mas quem referenda a aprovação das contas é o Conselho Fiscal. Então, a gente tem aí uma série de normas que devemos seguir para que, numa assembleia ordinária, referente à prestação de contas, o síndico ele não sofra nenhuma penalidade e o condomínio consequentemente, porque se a aprovação de contas ela não é recomendada pelo conselho, isso gera um desconforto não só para a gestão, mas para todos os condôminos que ali participam indiretamente. Muito bem, Ana Paula. Quer acrescentar, Anderson? Sim, apenas complementando a sua pergunta com relação à frequência de prestação de contas, né? Existe de fato todo o procedimento técnico, aí, como a Ana Paula apresentou, mas também a gente precisa entender o fim, qual a função da gestão do condomínio, qual a função fim de uma gestão. É você trazer tranquilidade, né, trazer conforto para o condômino. Quando você fala de prestação de contas, a gente também abrange a questão de tranquilidade e de conforto. Porque quando você faz uma prestação bem feita, você deixa os condôminos mais à vontade com a gestão do condomínio. Então, durante a gestão, o síndico, a administradora ou até o gerente condominial deve procurar meios de publicar, né, situações de prestação de contas, não só os números. Pode ser um comunicado, um relatório fotográfico, sempre num mês ali, reunir todas as informações, né, do serviço que foi feito, que foi contratado, do equipamento que foi trocado e já mandar para os condôminos. É um meio também de prestar contas e deixar já todo mundo ciente do que está sendo feito no condomínio, melhora a comunicação e automaticamente traz aí a tranquilidade a todos com relação à gestão que está sendo feita.
Muitas vezes, Ana Paula, perdão lhe atrapalhar, mas conclua seu raciocínio, por favor. Um outro ponto também é você sempre informar através de comunicados as melhorias que estão sendo feitas. Por exemplo, o condomínio fez uma aquisição, então comunicar ao condomínio que aquela aquisição foi feita e que está sendo entregue aos moradores. O condomínio está fazendo uma manutenção, comunicar que aquela manutenção está sendo feita e qual é a ideia de que aquela manutenção, por que está sendo feita. Então, quando você comunica a aquisição, o serviço, você está prestando conta ao morador. É uma forma de prestação de contas. É uma forma de prestação de contas. Porque quando alguém questiona, que está ali no quadro de elevadores, né, de aviso de elevadores, eles vão estar acompanhando essa rotina, seja ela de aquisição, seja ela de manutenção. Porque existem manutenções que são silenciosas no condomínio. Exemplo é a manutenção da piscina, que a gente faz semanalmente. Exemplo é uma manutenção de academia, que a gente faz normalmente, uma manutenção de elevadores. Mas existem manutenções que elas são feitas que não é semanal e nem é mensal, como uma pintura de um hall, uma pintura de um determinado espaço de um condomínio. Então, isso são aquisições que você vai fazendo, que ela é perceptível, mas muitas vezes as pessoas não param para observar, apenas quando o serviço é feito. Então, quando você comunica o que está sendo feito dentro da rotina, também é uma forma de transparência na prestação de contas. Então, nós resumimos que transparência parte através de uma boa comunicação. E aí os meios e os mecanismos você vai utilizar dentro da estrutura que você tem disponível, dentro da realidade de cada um. Mas o que gera mais problema, principalmente nas assembleias, quando há apresentação de contas, muitas vezes ela não é transparente, mas ela é honesta. Ela apenas foi mal estruturada, mal planejada e gera um desconforto por conta da desorganização na prestação de conta. E gera muito conflito e desconfiança. Você já viu esse filme, Ana Paula? Sim, já vi esse filme, já recebi alguns condomínios com esse filme. E na maioria das vezes é quando você vai para uma assembleia, você fez um planejamento, que foi o tema, né, do nosso último, da nossa última participação aqui no POD. Você faz um planejamento orçamentário para gerir o condomínio, e aí quando chega numa assembleia, você vai fazer rateio de despesas ordinárias. Então, você fez um planejamento, você não fez uma prestação de contas coerente, e isso está levando você a fazer rateio para os moradores de contribuição de taxas ordinárias. Um exemplo é você fez um planejamento, não acompanhou o planejamento e quando chega lá você vai fazer um rateio de taxa para 13º, um exemplo. Taxa para pagar uma férias. Então, isso gera um desconforto para os condôminos, porque eles não acompanharam a prestação de contas, não houve um acompanhamento. O condomínio agora precisa tomar uma decisão e isso gera um desconforto para os moradores, porque a percepção de quem está recebendo, se você não comunica, faz com que as decisões elas fiquem fragilizadas, porque ninguém quer pagar taxa 2 vezes. Então, é importante sempre também estar alertando, no sentido de quando você faz uma assembleia, mesmo que não seja uma prestação de contas, mas está sempre informando como é que está a movimentação de saldo no período, principalmente se você estiver com uma movimentação de saldo que está dentro de um limite frágil, que pode comprometer mais na frente nas decisões do condomínio. Diante de uma possível fragilidade, Anderson, numa gestão condominial, qual o papel do síndico numa realidade negativa? Que tipo de comunicação deve existir para tornar os moradores parceiros também das dificuldades, não só das bonanças? Pois é, o síndico ele tem um papel importante com relação à organização, de fato. Muitas vezes é o síndico quem assume os pagamentos, alguns pagamentos, não só a administradora. Não é comum hoje o síndico assumir tudo, né? Até pela
frequência de pagamentos. Então, ele tem suas ocupações e repassa para a administradora esses pagamentos. Mas já tem síndico que prefere pagar ainda algumas contas do condomínio. E aí, às vezes, tem síndico que acaba não se organizando e não repassando as informações corretas para a administradora. E acaba trazendo, de fato, uma falta de transparência, uma desorganização. E quando chega numa assembleia, acaba trazendo um desconforto, né? Então, o papel do síndico ele é importante nesse quesito, né? De estar sempre alinhado com a administradora, ao chegar na assembleia, fazer uma apresentação clara, e aí eu queria abrir um espaço aqui para falar sobre a clareza do como a prestação está sendo feita. Porque às vezes a gente prepara um material, né, a administradora, até o próprio síndico, entendível para ele, porque ele já conhece ali, né, todas as informações, mas todos para os o morador, detalhes. não. Mas às vezes o morador ele não consegue entender. Então planilhas objetivas, claras, né, um PowerPoint bem organizado é um meio, né, de se evitar um desconforto e até um problema, né, de falta de entendimento ou falta de transparência nas assembleias. A gente percebe que ainda se utiliza bastante balancetes, né? Cadernos com centenas de folhas, prestação de conta ali, tudo detalhadozinho, de um prego a uma grande reforma. O morador, Ana Paula, ele busca essa informação através dos balancetes para conferir de fato, porque a gente percebe que a prestação de conta na Assembleia é um resumo, Isso. não é o detalhe. O detalhe está lá no balancete, no livro, que a administradora cuidou tão bem, pontuando, anotando, e nota fiscal, recibo, tudo ali prestando conta. Esse balancete é importante. Existem alguns moradores que eles acompanham, que quando tem alguma informação no boleto, eles questionam. Quando o condomínio ele tem um supervisor em loco, ele procura primeiro o supervisor para tirar aquela dúvida, e o supervisor ele abre a prestação de contas, ele mostra como foi que aconteceu e na maioria das vezes eles se dão por satisfeito e não procuram a administradora. Em outros momentos, eles passam e-mail ou procuram a administradora questionando aquela aquisição. É importante lembrar que nem todo morador faz isso, de procurar essa informação. E na maioria das vezes, ao menos na minha experiência, quando isso acontece, é alguém contrário à gestão, que quer provocar um tumulto dentro de grupos de WhatsApp de condomínio, em rodas de condomínio. Então, ele não procura a informação, mas ele usa desse artifício para trazer conflitos dentro do condomínio entre moradores e gestão. Então, uma coisa que é importante também, que Anderson citou, que é com relação à administradora fazer pagamentos. Nós da Precisa, a gente não faz pagamento, a gente tem uma gestão dupla com o síndico. Nós lançamos o pagamento da despesa no sistema do banco, manda um relatório para o síndico aprova esse relatório. Caso haja alguma dúvida, ele questiona, no sentido, às vezes o supervisor fez uma aquisição, mas ele não estava ciente. Então, ele pergunta, confere o que estava ocorrendo e ele aprova esse pagamento no aplicativo bancário. Quando a gente tem dificuldade, quando essa transação bancária ela é parcial, não só a administradora lança pagamento, mas o síndico também faz isso. Então, o que acontece às vezes? A administradora ela detém de alguns documentos, como nota fiscal, boleto bancário, e ela lança aquilo que está na mão dela. E o síndico, ele muitas vezes precisava de um pagamento específico naquele momento, ele abre o aplicativo do banco, ele faz o lançamento, ele faz o pagamento, aprova e esquece de mandar a informação do documento para a administradora. Recentemente nós tivemos um problema, para dar até como exemplo, um determinado condomínio, a gestão fez o pagamento de uma conta da CELP e a pessoa fez independente lá e não passou a informação. E aí, quando a gente foi bater o extrato, estava faltando essa conta. E ela já não tinha mais, a pessoa já não tinha mais o boleto da CELP no seu telefone. Então, gerou todo um desconforto. A gente precisou
ir na CELP, buscar essa informação. Aí gerou uma taxa de segunda via do extrato, né, da conta da CELP, mas a gente precisou fazer todo esse protocolo para pegar o documento e embasar dentro da prestação de contas. Então, é importante que mesmo que o pagamento e o lançamento seja de forma parcial, que o síndico também coopere, mas que essas informações sejam repassadas. Um outro ponto que é importante, o conselho ele recebe a prestação de contas da administradora, de tudo que foi pago durante o mês. Normalmente, essa prestação de contas ela é entregue no mês subsequente, porque a gente precisa fazer a conciliação bancária, que geralmente a gente precisa encerrar o mês para poder conferir a conciliação bancária. E aí, quando o conselho recebe, ele tem alguma dúvida. Então, é importante que essa dúvida ela seja questionada ou ao síndico, ou ao supervisor, ou diretamente à administradora, para que essa dúvida ela seja sanada e, quando ele for assinar o livro de prestação de contas, ele tenha a certeza do que ele está assinando. E aí, na Assembleia, ele valida. Porque se ele não faz esse contato direto com as pessoas que, de fato, detêm das informações e que podem, de fato, trazer a clareza e a informação, o que vai acontecer é que, numa assembleia, muitas vezes esse conselho dispara uma informação incorreta num grupo de WhatsApp e isso traz uma dificuldade de gerir uma informação, porque quando você dispara, você é da gestão, mas você dispara uma informação num grupo de WhatsApp, é igual cinza, depois que o vento espalha, para juntar é bem difícil. E isso dá muito trabalho para o síndico depois ter que gerir. Apenas complementando a questão do assunto, o assunto, né, dos pagamentos, existe ainda hoje síndicos que querem ter o controle total e fazem pagamentos independente, né, de passar por todo esse procedimento da administradora, Ana? Existem, mas assim, principalmente quando a gente inicia com um condomínio que já existia uma gestão e ele não conhece ainda o trabalho da administradora, até que a gente vá ali ajustando a relação, ele prefere que ele mesmo lance. Então, recentemente eu tinha um condomínio que o síndico ele pedia que todas as despesas que chegassem até nós, a gente escaneasse os documentos, mandasse para ele e ele mesmo é que fazia esses pagamentos. Perfeito. Aí, no decorrer da relação, hoje a gente já conseguiu ajustar e hoje a gente apenas informa e ele faz as aprovações. Perfeito. Ana Paula, o assunto, o conteúdo está maravilhoso. Ele é até um assunto um pouco técnico. Isso. E eu quero dar uma chacoalhada um pouquinho para não gerar medo, nenhuma sensação de pânico. Mas numa assembleia que gera suspeitas de fraude por conta da desorganização, qual o poder que a assembleia tem de impugnar uma prestação de conta e até processar o síndico? Vamos lá. O papel, antes de ser da assembleia, é do Conselho Fiscal. Então, o Conselho Fiscal ele pode reunir documentos que comprove essa impossibilidade da aprovação. Queria fazer uma ressalvazinha. Antes da Assembleia, sabemos que é o Conselho Fiscal. Mas é notório que não a grande maioria, mas alguns condomínios agem junto. O síndico tem um apoio, um grande suporte do Conselho, que não fiscaliza, na verdade. É mais um complô do que um processo de análise e tudo. E aprova muitas vezes até sem conhecimento de causa, não prestou atenção na prestação de contas e vai para a Assembleia aprovar. O Conselho ele também é coparticipante, né? Embora o Código Civil ele informe que a responsabilidade é do síndico, mas o Conselho ele também tem uma participação nessa gestão. E quando isso acontece, se o Conselho ele não recomenda, não faz nenhuma recomendação e ele é omisso, vamos dizer assim,
Quando chega numa assembleia e os moradores decidem de fato de que precisam ver outra forma, né, porque não foi aprovada a prestação de contas, então normalmente se recomenda uma auditoria. Então, a Assembleia ela pode dizer que não aprova e pode solicitar uma auditoria. Paula, falando de auditoria, para mim casa muito bem com o tema transparência. E a palavra auditoria, na visão de gestão desorganizada, ela gera um certo pânico. Uma auditoria. Quem não deve, não teme. Isso. A auditoria, ela pode ser ou é útil para uma boa transparência na gestão condominial? A auditoria ela só chega se não houver essa transparência. A auditoria é uma chamada para uma possível ação judicial. Porque a auditoria, embora ela não deixar muito claro que algumas pessoas às vezes acham que a auditoria ela vai fazer ela tem um papel específico, mas ela não é um papel criminal, ela não é um papel de perícia. Acusatório. É acusatório. As pessoas elas acham que chamando a auditoria ela vai acusar e com aquela acusação ela vai entrar com ação na justiça. Ou ela vai identificar que aquela nota fiscal foi forjada e identificar na justiça que o condomínio foi lesado. Não, não é isso. A auditoria ela entra como um pedido de socorro para entender o que está acontecendo e ela faz as recomendações. Lembrando que, por cada pasta que ela é auditada, que o condomínio é auditado, existe um valor específico. Então, dependendo do porte do condomínio, esse valor por pasta pode chegar a R$5.000 por análise de pasta. Repito, dependendo do tamanho do condomínio. Então, assim, quando a auditoria ela vai fazer análise, ela não só analisa os documentos que estão na prestação de contas. Um exemplo, na prestação de contas eu tenho um extrato bancário, mas quando o condomínio está sendo auditado, o auditor ela pede que entre no próprio banco, que emita um extrato bancário daquele período no próprio site do banco. E o auditor, ele fica do lado, acompanhando e pedindo para que a solicitação seja feita e entregue naquele momento. Digamos que ele enxergue alguma nota, algum recibo que tem alguma coisa que não deveria ser feito. Aí a auditoria, no relatório dela, ela indica o que e qual é a recomendação. Um exemplo, o condomínio fez uma compra de R$10.000 e apresentou um recibo. E aí a auditoria ela vai olhar que foi feito um recibo, vai verificar que foi feito o pagamento e aí ela vai recomendar que para aquele serviço seja emitido uma nota fiscal. Então ela vai fazer a recomendação. Recomendamos que para os próximos serviços seja solicitado para esse tipo de pagamento uma comprovação de nota fiscal. Anderson, me fala como funciona. Eu não sei se em todos os condomínios, mas boa parte dos condomínios tem um valor destinado para o síndico utilizar, não ao seu bel prazer, mas cuidar de necessidades básicas sem a autorização do conselho para fazer aqueles investimentos. É percentual, é proporcional à renda daquele condomínio, como funciona e qual a responsabilidade também de prestar conta de uma simples compra, seja de um papel higiênico, dentro do valor per capita que o síndico tem autorização para gastar sem solicitar ao conselho. Esse valor, na verdade, ele é definido pela convenção. Ele diz lá quanto é que o síndico ele pode gastar mensalmente para resolver coisas diárias. Do dia a dia. Diárias. E aí isso varia, 4 salários mínimos, 5 salários mínimos, é estabelecido de fato nominalmente, não é por percentual, tá? Então é definido de fato. E havendo essa definição, eu também tenho a obrigação de prestar conta, detalhe por detalhe, dessa verba destinada mensalmente, é isso? Isso. Cada compra que é feita você tem que apresentar, como a Ana
falou, as notas fiscais, os recibos, né, para que foi comprado aquele equipamento, entendeu? Então, haver de fato ali uma prestação específica com relação a isso. Ana Paula, você trabalha com dezenas de condomínios e você tem vários perfis de síndicos nos condomínios, sejam verticais ou horizontais, independente da cultura de cada estrutura dessa. O que significa para a administradora um síndico desorganizado? Dor de cabeça. Que tipos de dores de cabeça normalmente são provocadas no dia a dia? Vamos lá. Quando a gente fala de dor de cabeça, é no sentido que a gente tem uma pessoa, um representante legal, instituído por uma assembleia, que é responsável pela organização, não só do dia a dia do condomínio, mas também da organização financeira do condomínio. Quando não existe um trabalho em conjunto, isso dificulta gera atrasos na prestação de contas, isso gera atrasos em boletos, porque a gente precisa da prestação de contas para poder informar o boleto. Quando não conseguimos fechar, aí o boleto vai sem a prestação de contas, aí o morador recebe um boleto sem a prestação de contas sintética, aí questiona por que não foi, aí por não ter ido, deixa a sensação de que algo está errado, entende? Então, vai gerando várias etapas de desconforto. Efeito cascata. Que é um efeito cascata. Então, quando chega na Assembleia, esse assunto ele é discutido de uma forma que, se a gente não tiver muito cuidado, a gente não consegue gerir a reunião. Ana Paula, nós temos uma experiência, eu e o Anderson, com um condomínio que nós fazemos parte da gestão, de que as assembleias, inclusive a de prestação de conta, que para mim é a mais importante, que é aí onde você sela a boa gestão do ano, com a aprovação naturalmente, a gente percebe um clima de harmonia. Para que essa harmonia exista, para que não tenha conflitos no dia da assembleia, o que é importante ser feito, Anderson, durante a gestão, para que no dia da Assembleia a gente tenha esse conforto de apresentar uma prestação de conta, ser aprovada, com questionamentos, são naturais, mas justificando e deixando tudo em ordem. O que é que você aconselha que precisa ser feito? Eu acredito muito na comunicação, né? Se você tiver uma boa comunicação dentro do condomínio, muito do que a gente já falou aqui, já antecipou, né? Fazendo comunicados, relatórios fotográficos, né? Informando o que é que está sendo feito no condomínio, você tem aí 90% de chance de ter uma assembleia de prestação de contas tranquila, mantendo uma comunicação boa com os condôminos. Ou seja, Ana Paula, a prestação de conta ela é diária, até porque não se presta conta só do financeiro. Isso. Como a Ana Paula bem falou, não basta fazer as coisas acontecerem, precisa mostrar que estão sendo feitas. Exato. Por conta do silêncio de algumas atividades que não são notórias, não são explícitas. Isso não significa que você vai ser um síndico marqueteiro. Está fazendo política ou propaganda abusiva dentro do condomínio para se promover. Não. Isso. É apresentar por que aquele valor que foi destinado, seja através de taxa ordinária ou extra, o que nós estamos fazendo com ele. Não é isso, Ana Paula? Exato. E é importante também reuniões com o conselho, né? Você está sempre apresentando números para o conselho fiscal, tirando dúvidas, alinhando qualquer serviço que seja necessário, alinhar a pauta da reunião de assembleia, a de eleição e prestação de contas. É uma pauta que você não consegue fugir, porque ela é uma determinação do Código Civil e da Convenção Condominial. Então, essas reuniões também são importantes, que aconteça de forma clara. Foi citado a questão de o percentual ou o valor de acordo com a convenção de que o síndico pode utilizar. Pode. Agora, o que é que eu recomendo precisou, se reúne com o conselho, a gente precisa
gastar esse valor, a convenção diz que eu posso até tanto, e a gente precisa, é urgente, precisa resolver, faz uma ata daquela reunião do conselho explicando a necessidade e para que destinou, e a própria convenção, ela diz que o síndico ele vai referendar em assembleia. Então, você faz e depois referenda. Ainda que haja algo urgente. Um exemplo que às vezes acontece é uma bomba queimou e já tentou fazer reparo e não consegue, e o valor dessa bomba, porque geralmente as bombas de recalque não são bombas baratas, então, você precisou comprar e tirar ali naquele momento, mas aquele valor era maior acima do que você permitia. Então, compra, resolve o problema do condomínio, mas assim que houver assim que houver uma assembleia, já colocar o tema como referendando aquela aquisição, e no dia da assembleia você explica todo o contexto para poder, então, a assembleia aprovar a sua decisão. Essa parte que mexe com finanças e necessidades básicas ou urgentes de serem resolvidas, muitas vezes, dentro do próprio conselho, trava-se alguma situação e a gente precisa usar da autoridade para assumir essa responsabilidade. Perfeito. De resolver o mais rápido possível para não gerar um possível prejuízo financeiro. É isso, Anderson? Isso mesmo. É um exemplo bem claro. Às vezes a gente quer fazer uma melhoria que foi definida numa assembleia. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente foi para uma assembleia, a assembleia liberou que iríamos aquecer a piscina, que aqui em Caruaru, por a gente ter um clima mais frio, existem muitos condomínios que almejam, né, ter uma piscina aquecida. E aí você levou orçamento, a assembleia foi e aprovou que aquele orçamento destinado para o aquecimento. Para o aquecimento. E aí a assembleia decidiu e está todos os orçamentos. De repente, você está numa reunião do conselho e alguém do conselho faz: não, eu quero um outro orçamento, eu tenho alguém que faz esse serviço. E aí você tinha um orçamento naquela época, na época da assembleia, com o valor X. E aí alguém vai, ou até mesmo um morador, não precisa ser exatamente o conselho, mas pode ser um morador. Ele diz que conhece alguém, e aí você fica esperando que essa demanda ocorra, e você pode perder, dependendo do tempo que tudo isso aconteça, você deixou de comprar o equipamento por um valor X e agora você vai comprar por um valor Y, porque o tempo que você recebeu o orçamento para fazer os cálculos e levar a taxa extra para uma assembleia. Você executa a assembleia e depois você tem que esperar. Às vezes o mercado não espera os valores. E esse processo, Ana Paula, ele é longo. Ele é longo. As taxas extras, elas são divididas em 10 ou 12 ou 18 vezes. Exatamente. E nesse processo você não já pode resolver no dia que você aprovou. Exato. Porque você precisa que vá entrando aquele capital mensalmente para criar uma gordura, para você poder barganhar com o fornecedor. Exato. E aí o conselheiro, Anderson, ou o morador, de forma amadora, porque ele ainda acredita na possibilidade que se resolve como se resolve no seu lar, ele sugere um profissional lá de uma esquina, do bairro vizinho, para resolver um problema. O doutor faz tudo, mas o sujeito não está dentro da lei, com os requisitos que a gente precisa para blindar o síndico numa prestação de conta. E o que acontece muito nesses casos é visando mais o financeiro, né? É economizar, é a economia. Mas muitas vezes a economia ela não é bem-vinda, porque é justamente o que você economia falou. Sem segurança nunca vai ser bem-vinda. É justamente o que você falou. Muitas vezes a indicação não é segura, né? Quando você leva um profissional ou um orçamento para uma assembleia, você fez todo o acompanhamento, você se reuniu, verificou a qualidade do serviço, e aí você leva para a assembleia com segurança. E aí, de repente, numa conversa informal, chega a indicação de um profissional que você não conhece, que você não acompanhou nenhum tipo de serviço, torna o processo, de fato, fragilizado, demora, né, o processo, e aí acaba ocasionando, aí, de fato, um prejuízo com relação aos valores que acabam aumentando aí no mercado, né? Uma correção não é nem uma correção, é um acréscimo
na nossa sugestão, é que isso não quer dizer que o conselho e o morador ele não possa participar. Sim. Até porque muitas vezes as pessoas acham que a administradora, o síndico, o supervisor ou quem quer que seja ali envolvido no processo do serviço ou da aquisição está recebendo comissão por aquele serviço. Não quer dizer que ele não possa participar. Ele pode e deve. Contudo, ele tem que ter uma participação de tempo rápido. É indicar, vamos resolver, vamos analisar, para que a gente consiga comprar aqui de acordo com o valor que foi determinado na Assembleia. Então, muitas vezes, o percurso entre a aprovação, a arrecadação da taxa e a execução, ele demora um tempo maior, e aí quando o condomínio chega na finalização, que é a aquisição, termina perdendo um desconto, perdendo um parcelamento e preço, né? E para fechar essa linha de raciocínio, chega-se ao ponto de morador sugerir você direcionar a verba para outros Exato. aquisições de outros equipamentos e não o que foi determinado em Assembleia. E aí corre o risco do síndico fazer bobagem, né? Então é muito bom ter bastante cuidado. Gente, esse condomínio ao pé da letra, ele passa tão rápido. É, né? verdade. É gostoso, o conteúdo é interessante. E prestação de conta, por mais chato que seja quando envolve dinheiro, números, tem que bater, não pode alterar 10 centavos, 1 centavo, a conta tem que fechar. Exato. E para fechar, a gente precisa da organização desde o primeiro dia de gestão. Então, gente, para que esse podcast aconteça, eu preciso receber sempre autoridades no assunto aqui, que é a Ana Paula, né, que aqui representa a Precisa Prime. Lucas, eu preciso falar dos nossos patrocinadores mais uma vez e pedir a você que vai lá no sininho, se inscreve no nosso canal, compartilha, porque essas informações a gente deseja que chegue a bastante gente da nossa região, do nosso país. Você que é síndico profissional ou síndico orgânico, você que mora em condomínio, essas informações são muito importantes. Porque a gestão, Anderson, como a gente sempre compartilha junto, também com a Ana Paula, ela não é apenas do síndico, ela é da administradora, ela é do gerente condominial, o síndico, para vocês terem ideia, ele pode muito, mas não pode tudo. É verdade. Ele não pode tudo. E todas as decisões de um síndico precisam ser direcionadas por você, morador. É você, morador, quem determina o que o síndico deve fazer, porque é a maioria que dita as regras e o síndico apenas o representa. E esperamos que você, que é síndico profissional orgânico, siga esses princípios básicos de fazer apenas o que está no regimento interno, na convenção e no Código Civil, para que a gente tenha uma gestão bastante transparente. Lucas, Precisa Prime, aqui representada por Ana Paula, nosso amigo João Andrade, que está lá em Recife, o senhor dessa grande empresa de administração condominial, já há mais de 20 anos no mercado, está aí na tela para vocês. Também, Anderson, a LAR Síndico Profissionais está chegando no mercado, tem muita coisa para acontecer, principalmente a partir de 2025. Muitos projetos novos. Um dos recursos que a gente vai utilizar acabou de chegar aqui em nossos estúdios. O garotão está ali, já registrou, tirou algumas fotos e já é o início de um trabalho aí que com certeza gerará bons frutos. Fala um pouquinho de Magno Motor, Anderson. Nós temos a Magno Motor, trabalha com manutenção de bombas, serviço aí de excelência. Você pode contar com a Magno Motor para cuidar dos seus equipamentos e evitar surpresas aí com a falta d'água, principalmente aqui em Caruaru. Nós temos também a Real Caruaru, fornecendo aí produtos de limpeza para os segmentos residenciais, empresariais e condominiais. Isso, e a máxima proteção do nosso amigo Niedson, isso, que proteção eletrônica. Proteção eletrônica, controle de acesso, câmeras. Então, você está precisando proteger seu patrimônio, pode entrar em contato com a Máxima Proteção, que é excelência aí em proteção eletrônica. Bem, antes de fechar nosso podcast, eu quero ouvir as considerações finais da nossa convidada especial. Seja sempre muito bem-vinda, sempre que vier ao nosso podcast. Ana Paula, é com você. Vamos recapitular um pouco, né? Uma prestação de contas clara e de fácil aprovação.
seguir a deliberação da previsão orçamentária. Então, é uma cartilha diária. Então, se os contratos têm que estar ali na previsão orçamentária, tudo que você provisionou mensalmente e anualmente, você tentar fazer ao pé da letra, ou você ter uma redução daquilo que foi aprovado. Nada além do que foi determinado na Assembleia. É fazer comunicações, é transferir um relatório sintético das despesas e receitas que foram arrecadadas durante o mês no boleto da taxa de condomínio, é você fazer uma prestação de contas mensalmente através de comunicados ou anualmente na prestação de contas, que acontece normalmente a partir do início de cada ano, conforme determinação da convenção. Caso o síndico haja uma necessidade dele utilizar algum valor em específico, ele seguir a recomendação da Assembleia, que varia de acordo com cada condomínio. A convenção ela é específica no montante que deve ser utilizado. Em uma despesa urgente que não tenha sido prevista durante a deliberação da previsão orçamentária, ser utilizado e referendar numa assembleia posterior o serviço ou aquisição, e está sempre observando convenção, regimento, Código Civil, previsão, deliberações de assembleia, e aí você vai ter uma prestação de contas com tranquilidade. Muito bem, Ana Paula. Anderson, o que é que você pode resumir para a gente esse grande encontro de hoje? O que eu quero extrair de todo o conteúdo, e a Ana Paula frisou um pouco aí, é que você pode ter a melhor administradora, você pode ter o melhor suporte contábil, mas se você não tiver uma boa comunicação, você acaba pondo a perder, né, tudo aquilo, todo esse trabalho de excelência que você faz com relação à prestação de contas. Então, o que eu quero sugerir e aconselhar para os nossos síndicos que acompanham o nosso conteúdo é, de fato, se preocupar, que é importante se preocupar com a prestação de contas, mas também de como ela é publicada, de como ela é mostrada para os condôminos. Então, a comunicação é muito importante. E também abrir um parêntese para algo que está diretamente relacionado à prestação de contas, que é a questão de economia, que a Ana Paula também frisou. É fazer uma gestão sempre procurando enxugar os custos para que no final a gente chegue, né, ou a gestão chegue no azul, né? E aí eu acho que a gente já pode tocar no que a gente vai tratar no próximo episódio, Lindomar. Com certeza. Antes de falar do próximo episódio, Anderson, eu também quero fazer aqui um resumo. Primeiro, dar a grande satisfação de discutir esse assunto com especialistas. Dizer que síndico, dá um conselho para você, eu sou síndico, sinto na pele. Não seja um síndico concentrador. Se existe uma administradora, é porque ela é necessária no processo. Se existe um supervisor, gerente, zelador, é porque ele é necessário no processo. Se a administradora tem um sistema lá contábil, ele é necessário. Utilize o seu jurídico. Se estruture com todas essas plataformas digitais que temos hoje, que facilita bastante para uma gestão transparente. Melhore sua comunicação, porque não basta se comunicar. O importante é como você se comunica, como Anderson Lins bem falou. E para fechar, Ana Paula, se você não gosta de gente, deixe de ser síndico. Fala, Ana Paula. É importante também a gente chamar os moradores, né, para participarem de assembleias. Porque tudo que acontece, ela passa de um princípio de uma deliberação de uma assembleia. E a participação desses moradores, tanto na prestação de contas ou que envolva qualquer um outro assunto do condomínio, é muito importante. Então, às vezes as pessoas têm uma ideia, não participa da assembleia e depois ela quer mudar uma decisão da maioria. E sempre lembrar que quem não participa da assembleia, ele autoriza tacitamente, voto vencido. É voto vencido. Ele delibera tacitamente aquilo que foi decidido. Então, é muito importante que todos participem da gestão do condomínio. É um assunto muito bom de tratar, né? E a gente está tentando terminar e não consegue. Apenas complementando o que a Ana Paula falou, às vezes também o condômino, ele não tem o interesse de procurar saber o que é está acontecendo no condomínio. Às vezes está na cara dele ali no boleto.
tem os comunicados sendo enviados pelo WhatsApp, e-mail ou por alguma plataforma, mas ele só vai se atentar a fazer qualquer questionamento na Assembleia, quando a resposta ela já foi dada durante o ano. Só que essas dificuldades, o mais importante é quem estiver na liderança, seja Exato. síndico, seja a administradora ou seja o gerente condominial, saber lidar com essas dificuldades que são inerentes à maioria dos seres humanos. Exato. Portanto, gente, tanta energia boa que surgiu aqui durante o nosso podcast, Pois é. a gente aproveita essa energia já lançando o próprio episódio. A doutora não veio hoje. Pois é, o Edla, rapaz. O Edla não consegui veio participar. hoje, mas aí eu vou passar a bola para você, Anderson. Energia limpa, saudável, ecologicamente correta. Qual será o nosso próximo tema, nosso próximo episódio? Falando de economia, né, para ajudar os síndicos aí em relação à prestação de contas, energia solar é uma boa pedida aí para um bom meio, na verdade, para uma economia aí numa gestão. Então, pensar já no início da gestão em colocar placas solares no condomínio ou procurar soluções aproximadas, semelhantes para a economia da utilização da energia, vai ser o próximo tema, né, do nosso próximo podcast. Muito bem, então vamos aguardar o 7º episódio. Encerramos aqui Condomínio ao Pé da Letra com essas duas figuras fantásticas, um time campeão. E agradecer principalmente a você que está nos assistindo, nos ouvindo, seja onde for. Quero contar com vocês no 7º episódio. Um grande abraço a todos. E não esqueçam de ativar o sininho. Show! E aí, parceiro, chegou na hora, hein?